Amigos, muita paz. Retomamos os nossos encontros de estudo da Fundação Gregório Barenblith, com o tema narcisismo. Com o tema narcisismo, vivemos uma caminhada. Caminhamos juntos o mês de abril. Nosso recolhimento foi povoado de reflexões, aprendizado, mas também vida e solidariedade. Conseguimos juntos, na campanha solidária das cestas básicas, acolher e cuidar de 180 famílias, corações ligados ao tratamento, ao dia a dia do CAPS, e que na dor da loucura vivencia, neste momento da epidemia, a miséria, a fome, o abandono. Mas também a multidão da possibilidade amorosa numa população terna e acolhedora que cuida. Cuidar é produzir vida para além dos redemoinhos escravizantes do narcisismo. E vamos começar hoje com Manuel de Barros. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos e começou a fazer peraltagens. Até fez uma pedra da flor. Até fez uma pedra da flor. Uma peraltagem é que, para agenciar as atividades do seminário junto da campanha solidária, um Natal Temporão, no acolhimento às famílias em situação de miséria durante a epidemia, nós invertemos a ordem e hoje, na realidade, é o ponto de partida. O ponto de partida, uma visão panorâmica sobre o narcisismo. O livro sobre o narcisismo, de Freud, é de 1914. Narcisismo, uma introdução. Nele, ele responde, dialoga com Jung e Adler. Ele tenta atualizar a teoria da libido, a importância do papel da sexualidade na construção do cotidiano, da vida psíquica e do próprio destino humano, dialogando e respondendo à oposição de Jung e de Adler. Responde à ideia de Jung de uma energia não sexual e dialoga e responde à ideia de Adler da importância da vontade, do poder, da dominação, nas relações e na produção da vida. Narcisismo não é um termo criado por Freud. Já existia e já era utilizado no dia a dia da clínica. Era mais antigo, tem sua raiz no mito, tanto que perceberemos Narciso no grande livro Metamorfoses de Ovídio, e ali ele nasce do deus rio e de uma bela ninfa, belíssimo, encantador, sedutor, mas que se nega aos muitos amores que provoca em homens e mulheres. Por ele se apaixona a ninfa Eco, também rejeitada. As mulheres advogam e pedem o clamor de uma vingança. Nêmesis trata de vingar os amores rejeitados. E ele é condenado a ficar hipnotizado, escravo, apaixonado, servil à admiração da própria imagem. Contempla a si mesmo na lagoa de Eco e ali definha, apaixonado pela admiração de si mesmo
esquece de cuidar de si, de reinventar a vida e definha até a morte. Afrodite, então, o transforma numa flor. Eis o mito de Narciso. E o mito que nos dará inspiração para entender a compreensão que Freud vai perceber. Ele inicialmente consegue perceber a importância que existe na relação erótica do homem com o outro, do homem com os objetos. E na sexualidade, a construção do vínculo. Então é uma relação em que a minha própria vida íntima me coloca em conexão com o fora, me mobiliza para o encontro. E ele percebe, então, a existência também da possibilidade da libido não está impregnando o vínculo, a relação com os objetos, mas estar concentrada no próprio ego. O narcisismo é, então, a energia erótica, a libido, que energiza, vitaliza o próprio ego. É a paixão por si mesmo, o autoencantamento. Percebe ele um narcisismo no desenvolvimento, numa passagem entre o autoerotismo e as relações de objeto, e as relações com o fora, com a paixão com o outro. O narcisismo, então, primário, que está no próprio desenvolvimento, compõe a formação do nosso psiquismo, da nossa personalidade, do modo como a vida caminha. O autoerotismo, a libido impregna o corpo. É o prazer com o próprio corpo. Vide a masturbação. No narcisismo, pouco a pouco, a paixão se concentra no ego e coincide com a sua formação. E lhe permite ir pouco a pouco construindo uma identidade. Mas há o narcisismo secundário. E entender o narcisismo secundário, para além do aprendizado e da possibilidade do encontro com o outro, o coração humano pode se perder e já não consegue energizar fora, apaixonar com o outro e vive eternamente ou profundamente servil a paixão por si mesmo no encanto com o próprio ego. Estudamos já aqui que o que motiva o narcisismo secundário, o encolhimento, a retirada da energia no fora, no objeto, no vínculo, no encontro, para uma energização do próprio ego, é o desamparo. Não damos conta de lidar com a dor, com a solidão, com o medo da perda, com a frustrante natureza que é hostil nos perigos, que coloca para a nossa própria sobrevivência, mas que também é hostil na fugacidade do prazer erótico. Estudamos que o prazer erótico é intenso, de grande intensidade, vulcânico, mas fugaz. E o medo da perda, então, gera desamparo. Como temos desamparo diante da multidão, diante da própria desvalia interna, problemas dentro e fora funciona como agressores que nos levam ao medo de viver, ao encolhimento. E o narcísico, como no mito, muitas vezes é belo, porque ao energizar o próprio ego, ele cria em si um encanto.
E muitas vezes, diante do encanto da beleza do narciso, caímos e ouvimos a sereia que nos leva para o fundo do mar. Porque diz Freud que é inversamente proporcional o investimento libidinal. Se investimos grande quantidade de libido no próprio ego, no enamoramento de si mesmo, matematicamente teremos pouca disponibilidade para o encontro do outro, pouca disponibilidade para sentir o outro, para construir com o outro, para partilhar o caminho. Muitas vezes, quando percebemos a grande dedicação ao outro, também cria um baixo nível de energização da libido no ego. Então nós vamos estudar e sintetizaremos aqui apenas para o fechamento do mês, no caminho já do encerramento dos seminários sobre narcisismo, as manifestações que tornaram evidente, palpável a presença do narcisismo. Primeira manifestação onde o narcisismo grita, a doença. E ali o narcisismo é um obstáculo à cura. O doente, sem perceber, no medo da finitude, mas também no grito da dor, pensa exageradamente em si. E por sentir e realmente estar vivendo um momento de necessidade de cuidado, começa a receber atenção e cria uma posição de vitimização, de acomodação, um lugar de lucro. Começamos a ter lucro com a doença e começamos a energizar o ego e a conseguir que o mundo servil viva atendendo os queixumes e os gritos do nosso próprio coração. Outra manifestação aonde Freud percebeu o encolhimento, o narcisismo adoecido. Fala ele que frequentemente os pais, diante do encanto do filho, diante do encanto da criança, educam e vivenciam o ato de cuidar, vendo na criança sua majestade o bebê. A nossa ferida narcísica grita e a gente quer projetar no filho o amor ao nosso próprio ego, realizando por ele todos os bens, todos os passeios pelo prazer, pelas facilidades que gostaríamos de ter tido e que não tivemos. Muitas vezes, ao projetar o nosso próprio ego no bebê, sua majestade, o transformamos em tiranos. E fazemos com que eles acreditem que é possível viver sem frustração, com direito a toda a felicidade, ilimitada, sem nenhum não. Ele vai mostrar o narcisismo e dizer que o narcisismo pulsa e aparece, que o narcisismo se mostra, se evidencia nos amores infelizes, nas relações amorosas de dependência mutiladora, a dificuldade de encontrar-me com o outro, de me apaixonar pelo outro, no desamparo do medo da perda e na dificuldade de sair de mim mesmo e descobrir que o universo não gira em torno do meu próprio umbigo, me cria vinculado com uma projeção em que eu me enamoro do meu próprio eu que percebi no outro, um eu naquilo que eu fui ou sou, ou naquilo que gostaria de ser, mas sempre uma dificuldade de enxergar
no outro o outro. Quantas vezes no amor vivemos exigências ou frustrações que, quando contadas, mostram a nossa loucura. Porque são sofrimentos que dizem de uma paixão por um objeto que não existe. Queremos sedentarismo e quietude no nômade. Quando apaixonamos pelo nômade, não sabíamos que o nômade circula errante pela vida e depois o queremos quieto. Relações amorosas, dependência mutiladora. Para entender esse processo do narcisismo na relação amorosa, vamos contar de forma mais minerada ainda um resumo de um conto de Guimarães Rosa. Havia um compadre do interior de Minas do Norte, solteiro, e ele um dia chega para o outro compadre e diz: me apaixonei, estou pensando e vou casar. E o compadre ficou feliz. E ele disse: mas vou te contar uma coisa. É por uma moça da Casa da Luz Vermelha. E eu me apaixonei e a quero. E vou viver com ela. E o compadre, no carinho da boa amizade, o acolheu. Mas ele, então acolhido, disse: e eu vou pedir para ele, para que ela vista roupas sérias, cinzenta, toda discreta, que não mais passe maquiagem, que não ria alto, nem cante, nem converse com muita teatralidade. Aí o compadre, na sabedoria de quem sabe a vida a partir do vivido na pele, diz: mas, moça, assim, tinha os montes aqui, você nunca quis. Não, não peça isso a ela. Peça a elas apenas que lhe seja leal, que lhe seja fiel, que seja inteira. É igual um passarinho. Se o prendemos na gaiola, ele canta, mas canta triste. Perde a alegria do canto na natureza. Perde a liberdade, o que o faz um voo no infinito. Muitas vezes nos encantamos, mas em vez de bancar a história e a construção das trocas com o outro que despertou em nós a capacidade de sair de nós mesmos, queremos engaiolá-los numa dependência mutiladora, que ele se acomode ao nosso script, que ele vista os nossos medos. E aí a capacidade de ser feliz fica mutilada, porque eu estou para que o outro consiga ser um eu que eu possa ver no espelho, eu o mutilo, fazendo que a parecença não seja incômoda. Porque quando eu me apaixonei pelo encanto do batom vermelho, da risada alegre, da capacidade, da liberdade da moça da luz vermelha, eu estava encantado com a possibilidade de liberar o meu próprio ego das amarras cinzentas que o fez sempre submisso e infeliz. Essa é a definição de dependência mutiladora, que fica mais compreensível e mais bela na própria prosa de Guimarães Rosa. E o narcisismo vai aparecer muito frequentemente também na loucura, na parafrenia, na desorganização, quando o investimento perde os limites entre ego e mundo. Então é um narcisismo que, de certa forma, é também vivido no caos da desagregação do ego que perde seus limites. Temos temas muito caros ao narcisismo que é preciso pensar.
o medo da castração e o modo como nós criamos encolhimentos diante do perigo do não. Freud, estudando o narcisismo, o percebeu vinculado à formação da personalidade. E quando ele percebe a vinculação, ele vai dizer da importância do ego ideal e do ideal de ego na construção das vivências narcísicas. Então, o narcisismo não é apenas um projeto de prazer na intensidade livre. É o prazer no ego, no momento em que a pessoa também está interiorizando modelos de ideal. A autopunição, a castração, a própria interiorização de limites. Quando estudamos o ideal de ego, no livro Psicologia das Massas e Análise do Ego, o percebemos ligado à grupalidade e ao fascismo. E há uma tirania no narcisismo, uma tirania sobre nós mesmos, que inibe a multiplicidade, a potência criativa, que perambula e tece encontros. E há uma tirania sobre o outro, uma vez que é preciso acoplar o outro e mantê-lo na identificação com o nosso ideal de ego. Castrador, severo, mas de potência onipotente, porque representa dentro de nós um poder. Tirânico, mas um poder. O ego ideal é o lado do narcisismo que foi formado a partir do momento em que a gente se tornou perceptor da nossa condição de amado. E ali há um desejo de onipotência, de plenitude, de completude, de totalização, porque foi forjado no vínculo do cuidado materno. Então são dois perigos. Precisamos tirar do amor, que se não vivencia sua libertação com o narcisismo, acaba sendo um amor mutilado, de dependência, a tirania, que é o controle de um ideal que nos castra, que nos transforma em iguais à expectativa ao esperado, e também tirar esse desejo de totalização oceânica, de um prazer total sem limite. Freud fala que há na predominância do narcisismo, na estrutura da personalidade humana, uma grande presença de uma debilidade de sublimação diante do desamparo, diante das dificuldades do vínculo, diante das lutas do desejo. Como não conseguimos reinventar a vida, acabamos escravos do medo de amar. A sublimação permite, a partir do amor, que compõe outro viés nos objetos indiretos, uma sustentabilidade que dá perenidade, constância e nos tira da insegurança. Ele aponta como uma saída menos danosa. Isso porque o narcisismo tem um movimento perigoso, porque é um desejo de fugir dos barulhos, dos perigos, das tensões. E com isso é um encolhimento que acaba ativando em nós mesmos a pulsão de morte. Há algumas versões do mito do narcisismo em que ele se suicida. Como é possível perceber no grupo, e o narcisismo, e no grupo,
submisso ao fascismo, um movimento da energia, da libido, na sua posição de narcisismo secundário, adoecendo os sócios. Há também, no desejo de prazer oceânico via ego ideal, um vínculo das construções narcisistas no êxtase e na drogadição. Mas o narcisismo é um grande perigo pela sua interface com a morte, porque é encolhimento, é o medo do perigo, do desamparo, e por isso um desejo de silêncio, de quietude, de nenhuma tensão, de tensão zero, que é a morte. E Nilton Bezerra vai nos falar do narcisismo na contemporaneidade. Ele vai nos dizer que o narcisismo nos dias de hoje, no mundo em que vivemos, anda muito complicado. Porque é um narcisismo que anda agudizado, mas ao mesmo tempo tensionado, porque o meu narcisismo tem que lidar, ao se apaixonar, ao se encontrar com o narcisismo do outro. E aí ele vai dizer que eu já não me apaixono pelo espelho contemplando a minha imagem. Eu me apaixono pelo espelho no narcisismo dos dias de hoje, perguntando: espelho meu, alguém mais belo do que eu? É um narcisismo carente, dependente da aprovação do olhar do outro. Muita dor. Com medo da dor, construímos outras dores. E aí a grande pergunta é: onde mora a saída? Que saídas podemos tecer? Freud aponta nos seus textos o valor da solidariedade enquanto ponte para o amor ao outro e capacidade de, via amor fraterno, sublimado, construir estabilidade que me permita uma melhor gerência com a dor e o desamparo e com o próprio narcisismo. A arte me permite novos encantos. Quase sempre a dramatização, a crueza do modo como olhamos a dor, o espinho, a pedra, a vida, nos impede de enfrentar os problemas e transformar pedra em degrau. Fazer florir os espinheiros. Porque na crueza do olhar matemático, objetivo, da informática e não da invencionática, acabamos muito impotentes diante da dor que torna-se cruenta, destruidora. E a arte me permite não só expressar o outro, a dor, o espinho, a pedra, como me dá fôlego para falar do próprio medo. Desdramatiza o cotidiano, permitindo criatividade na construção de uma nova suavidade. Permite o contranarciso de Paulo Leminski. Em mim o vejo outro, e outro, e outro, enfim, dezenas, trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você, você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós, e só quando, estando em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. A arte cria potência para a administração da vida sem medo da solidão e da morte, os maiores desamparos, que leva ao encolhimento, que leva à negação da potência.
Há uma pergunta que foi formulada durante o seminário. Uma pergunta que vem de um grande amigo, de um grande homeopata, do professor Gilberto. Na realidade é uma afirmação, porque ele diz, olha, temos o narcisismo, adoecimento que nos impede de construir o vínculo, a relação criativa do amor capaz de florir o horizonte, o destino. Mas temos também a necessidade, para inclusive superar o próprio narcisismo, de descobrir uma capacidade de gostar de si mesmo, uma autoestima. O amor narcísico é um encantamento hipnótico, uma energização do ego e uma tentativa de planificação da vida, projetando e identificando. Não é um gostar de si com a alteridade de quem se descobre um paradigma ético e estético, um jeito de construir um estar no mundo que tem a aprovação dos nossos sonhos, dos nossos valores. Então a pergunta, a autoestima, ela pode ser apenas uma hiperinflação egóica, uma hipertrofia do ego a partir do orgulho, do desejo de poder, das experiências em busca do pódio, do troféu, da vitória, da competição, do olhar do outro que nos aprova. Mas podemos construir um encantamento, um cuidar de si mesmo a partir de um aprendizado. Eu gosto de mim mesmo porque aceito a minha humanidade. E eu não preciso da gruta que me esconde no narcisismo e que esconde a realidade, nublando-a, porque eu tolero a realidade que é dialética, riso e pranto, encontro, chegada e partida. É a possibilidade de amar, mas é a possibilidade também de viver a finitude do amor com abertura para novos encontros. Então, a partir de onde eu edifico a minha autoestima? A partir do ideal que Michel Foucault vai chamar de ditadura da felicidade, da vitória, do corpo físico jovem, belo, ou eu estou construindo a partir de um projeto afirmativo de escuta do próprio desejo. Um projeto afirmativo onde me embriago de sonhos e me invento como paradigma ético e estético, que é a ideia de Gandhi. A autoestima nascendo da vida como obra de arte. E aí eu me encanto porque eu me permito. Gente é feita para brilhar. É a autoestima libertadora, porque não é orgulho, não é necessidade de dominação, não é negação da alteridade do outro, não é um ego energizado libidinosamente que está sempre negando a alteridade do outro e vinculando, reduzindo ao outro a sua expectativa. É encontro, é amor. Talvez seja isso que levou Cecília Meirelles a escrever: Narciso, foste caluniado pelos homens, por teres deixado cair uma tarde na água incolor a desfeita grinalda do teu sorriso. Narciso, eu sei que não sorrias para o teu vulto dentro da onda. Sorrias para a onda, apenas que enlouquecera e que sonhava gerar no ritmo do seu corpo ermo e indeciso a estátua de cristal que sobre a tarde
a contemplava florindo para sempre com seu efêmero sorriso. A arte nos liberta, e liberta o mundo, e nos dá um novo dia. Foi um grande momento viver esse mês de epidemia. Vivemos o mês partilhando encontros, estudos. Nós que tínhamos sempre, mês a mês, nesse quintal, o seminário mensal, pudemos estar juntos. Então agora, nós terminamos essa aula, ainda terá 2 aulas durante a semana, que encerra este momento para a abertura do mês de maio, o mês das mães e das flores, o mês onde cantamos os encantos de Maria e de Marias. O próximo mês, todo mês, nós teremos um tema, delírios, da doença à desrazão, o caso Schreber. Vamos estudar a loucura do outro, mas a loucura que nos habita, e as possibilidades de construção de vida, e a chama de vida que através da loucura pede novo a arte aurora. Então, delírios da doença à desrazão, o caso Schreber. Terminamos também o mês de abril e fechamos com a distribuição de 180 cestas básicas, fartas, pródigas, para as famílias dos nossos usuários. Foi uma alegria. E uma alegria que nos leva a fazer desta aula um momento de gratidão. Muito obrigado. Muito obrigado a você, a todos vocês que estiveram conosco nesta caminhada. Aprendemos muito mais com a generosidade de vocês. Ler Freud, Deleuze e Guattari, Foucault, viajar pelas poesias, tornou menos deserto a quinzena, a quarentena, o mês. Tornou menos deserto o isolamento, o distanciamento social. E foi possível ficar em casa cuidando. Foi preciso estar aqui atendendo às emergências, cuidando da casa lá, com a alegria de saber que havia vida nova. Porque, acima de tudo, narcisismo, uma introdução não foi o livro básico desse mês. O livro básico que nos ensinou a entender um pouco mais do nosso próprio narcisismo e acreditar na possibilidade da vida através do amor foi a sua generosidade, foi a solidariedade da nossa gente. Em maio vamos continuar. Vamos continuar porque a epidemia, embora nos pareça que logo, logo vencerá a noite de medo e perigo, na chegada de uma aurora renovadora, ainda pede cuidado. E como as famílias ficam desprotegidas, desvalidas, nós manteremos a campanha. Recolheremos alimentos, material de higiene, material de limpeza da casa, para montar as nossas cestas e continuar tecendo no mês da loucura a superação vivida através da vitória sobre o narcisismo pela solidariedade, para que na loucura consigamos encontrar um novo dia. Gregório Barenblit afirma que o psicótico é alguém que renunciou ao mundo de vendedores e vencedores. A solidariedade, o amor, é a construção da vida para além do mercado, para além da vitória. É a vida que aceita o silêncio dos pódios, que não se frustra com os troféus nos cofres e que vivencia a alegria de abraçar à distância, porque no fundo o que estamos vivendo neste tempo de
distanciamento solidário, é educação sem distância e amor sem fronteiras. E agradecemos a todos a nossa gratidão e continuamos aqui na Fundação Gregório Barenglid. Um beijo no coração, saudações antimanicomiais.